Porque toda mudança de realidade começa com a mudança de seus pensamentos, sentimentos, do seu estado de consciência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. O objetivo desse canal é lhe ajudar na jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, no despertar para uma nova vida. Meu nome é Jardel Gambetta. Se é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Se você já me segue há mais tempo, já deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão simples, mas transformadora, para compreendermos a natureza da nossa realidade, a natureza de como esse daqui funciona, de certo modo, para compreendermos aí como se inicia uma transformação de vida. Não apenas uma mudança na realidade qual você observa, mas uma transformação interior que reflete em como você vê todo o mundo à sua volta. Uma das primeiras viradas de chave, digamos, no autoconhecimento que eu tive, e eu partindo, do princípio que vim do desenvolvimento pessoal, sequer sabia o que era o autoconhecimento, foi compreender que tudo aquilo que estamos pensando constantemente é reflexo das nossas crenças. A crença, ela nada mais é uma experiência, nada mais é uma informação que a gente tem como verdade, coloca em nosso arquivo mental, e a partir desse arquivo a gente passa a gerar os pensamentos, os entendimentos, os significados. E na grande maioria das vezes, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas não estão conscientes de que é esses significados automáticos que surgem da sua memória que estão determinando o seu estado de consciência. Como consequência, estão determinando seus pensamentos, sua experiência, seus sentimentos, e que, embora busquem mudar as suas realidades, por vezes só trocamos de ambiente, só mudamos um trabalho para o outro, só mudamos de uma casa para outra, um relacionamento para o outro, mas o sentimento, ou seja, a verdadeira experiência interior, é a mesma. Se você já percebeu isso, já sente que mudou algo em sua vida, mas mesmo assim não percebeu uma transformação, muito provavelmente você está buscando mudar apenas o mundo dos efeitos. E é assim que aprendemos a mudar a nossa vida. Basicamente, é assim que a gente aprendeu a buscar novos resultados. Poxa, eu quero mudar algo na minha vida. Então, a primeira coisa muitas vezes que a gente pensa é: eu quero mudar a minha conta bancária, eu quero mudar o quanto que eu ganho. Eu quero trabalhar com coisas diferentes. Ah, meu desejo é ter um relacionamento. Meu desejo é ter uma casa. Então, vamos depositando nessas áreas da nossa vida a nossa felicidade, a nossa completude. E na maioria das vezes, isso não é o que vai nos completar realmente. Isso não nos completa. A gente muitas vezes apenas anestesia uma dor mais profunda. Essa dor, ela é, de certo modo, curada com o autoconhecimento, com o autorreconhecimento, com a sua atenção voltando-se para dentro, que é o principal objetivo aqui, o objetivo dessa reflexão. Bom, porque o mundo das ideias é a causa raiz, então, da realidade que vivemos, da realidade que experienciamos. Na espiritualidade tem um slogan, digamos assim, diga-se de passagem, em que o que nos liberta realmente é conhecer a verdade sobre quem somos e a verdade sobre a natureza da realidade. Isso porque muito do que vimos como verdade, diga-se de passagem, é a ilusão. Por que chamamos de ilusão, muitas vezes, o mundo material, o mundo das formas, dos efeitos? Porque esse é o mundo da impermanência. É um mundo onde está sempre acontecendo mudanças. Por exemplo, nosso corpo físico. Ele está aqui, ele era de uma forma, ele era pequeno, a gente, de certo modo, cresceu. Vai ter um período onde a gente vai voltar de certo modo, diminuir, ou vamos encolher, ou vamos deixar de existir como corpo físico, como matéria. Por estarmos apenas identificados com o mundo material e não percebermos que até mesmo essa identificação, essas definições, nascem do nosso mundo mental, ou seja, das ideias que possuímos para entender essa realidade, passamos a criar o medo constante e viver como se a única coisa que existisse fosse a realidade física, a realidade material. E olha só, mesmo que sejamos muito religiosos, mesmo que a nossa
crença em Deus seja muito grande, ainda assim podemos viver com esse medo que está presente apenas naqueles que vivem apenas do mundo material. Então podemos sim ser uma pessoa de muita fé em Deus, mas ainda assim viver com base nesse medo, ou seja, com base apenas naquilo que a nossa mente consegue nos dizer. E não percebemos que então a nossa experiência e aquilo que vemos é reflexo do nosso nível de pensamento, do nosso nível de consciência, dos sentimentos que estamos, de certo modo, retroalimentando no modo automático. Esses sentimentos, na maioria das vezes, refletem as situações do passado. E por que esses sentimentos refletem o passado? Porque muitas vezes a maioria da sua experiência, como você vê o mundo, como você vê a si mesmo, é reflexo daquilo que outras pessoas lhe falaram. E está sempre lá no passado. É sempre uma memória que você traz lá do passado, joga para esse agora, e através desse filtro você já não percebe o agora, a realidade como ela realmente é, mas sim como os seus pensamentos são, mas sim como você se vê também. Isso você projeta na realidade. Veja só, mudar esse estado de consciência é um processo de compreender o que, de certo modo, é ilusão, o que, de certo modo, está acontecendo somente dentro da nossa mente e perceber que existe uma outra realidade que não essa que os nossos pensamentos nos mostram. Começamos pelo ponto de entender que não são os fatos, não são as pessoas, não é aquilo que nos acontece, não são os resultados que estão nos perturbando, que tiram a nossa paz, que acabam trazendo a nossa infelicidade, mas sim o modo qual pensamos sobre tudo isso. Porque esse modo é o que traz significado para cada situação. Veja só, um slogan que eu adotei e que eu busco sempre me lembrar quando algo não sai como eu gostaria. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Justamente porque ou você está ganhando de certo modo, né? No caso, você está tendo uma conquista, você está tendo um bom resultado, ou você está aprendendo o que, de certo modo, não deu certo. Você está aprendendo a ser diferente, você está aprendendo a dar um passo novo, a fazer algo diferente. E principalmente, qual que é a consciência que eu trago sobre esse eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo? Sempre quando percebemos uma falha, algo que deu errado no nosso mundo material, é uma oportunidade de nos conectar mais profundamente com o mundo espiritual. Ou, como poderíamos dizer, quando nosso aspecto aqui material percebe a insatisfação, o mau resultado, de certo modo, é uma maneira de trazermos a nossa atenção para o nosso eu essencial. O eu material, o eu que muitas vezes é a imagem que a gente cria na nossa mente de quem a gente é, busca esses resultados para se completar. Busca a satisfação do sucesso, que muitas vezes é apenas um momento de chegada. Poxa, eu quero muito conquistar esse objetivo. Eu vou lá, realizo, dentro de 2, 3 semanas já busco um novo resultado, já busco uma nova satisfação. E por vezes é isso que nos leva a mudar de ambiente, conquistar um novo objetivo, um novo emprego, um novo resultado, uma nova premiação, e mais à frente estar insatisfeito novamente e buscar novamente. E a gente entra nesse ciclo automático de estar sempre buscando um novo resultado para se sentir bem. A verdadeira transformação, ela também reflete na sua vida, obviamente, de você mudar, por vezes, o local que você vive, mudar um relacionamento com uma pessoa, mudar os efeitos de toda essa mudança. No entanto, o que realmente vai transformar a sua vida é a mudança interior no mundo das ideias. Nada, absolutamente nada que está acontecendo na realidade, principalmente dos resultados, até mesmo do mundo material, o que vemos, seja um mundo, um equipamento, seja um instrumento de trabalho, qualquer coisa partiu do mundo das ideias. Foi algum ser humano que teve que pensar para trazer ao mundo da forma aqui, ao mundo material, né, algo que era apenas um pensamento, algo que era apenas uma ideia e não saberíamos se realmente iria ser útil ou não. Assim acontece também com a nossa vida. Existe um mundo, existe uma realidade que não precisamos interferir, mas existe, na maioria das vezes, a realidade que estamos constantemente colocando uma visão, ponto de vista nosso. E quando começamos a perceber, então, que nem todas as pessoas
pensam, ou melhor dizendo, ninguém pode pensar como estamos pensando, ninguém vê o mundo como você vê, ninguém sente a experiência que você está sentindo através dos seus sentimentos, das suas emoções, como você sente. Você percebe então que cada pessoa está vivendo a sua realidade e, na maioria das vezes, a realidade que ela está vivendo não reflete e não está ligado à realidade material, física. Ou seja, a gente atribui muitas vezes a felicidade a essa pessoa, ela é muito rica, muito abundante, ou ela tem muito tempo livre, então ela deve ser muito feliz. E na maioria das vezes, a gente pensa, poxa, mas uma pessoa simples, pobre, não deve ser tão feliz. Ela deve estar acomodada, deve estar se sentindo, de certo modo, buscando a felicidade nas coisas simples, porque ela não consegue alcançar resultados grandes. E o que acontece muitas vezes é, tudo está sendo determinado por como estamos internamente, pela nossa paz, pelo nosso nível de pensamento. Por vezes, ter uma mente muito afiada, com muito conhecimento, realmente perceber o quanto pode alcançar novos objetivos, é uma mente que nunca está insatisfeita, uma mente que nunca está feliz por completo. Porque nesse buscar novos conhecimentos e estar sempre afiada, deixamos de alimentar a simplicidade, que seria a sabedoria de viver plenamente esse momento, o agora. Como eu falei no início, uma das primeiras grandes viradas de chave foi eu compreender realmente que o programa que estava rodando na minha mente não era algo que foi criado por mim. Esse programa nasceu das pessoas que fizeram parte da minha infância, catequistas, professores, pais, doutrinadores, todos esses trouxeram informações que foram criando a minha forma de ver o mundo, mas que muitas vezes não era realmente minha. Talvez a forma que você se vê hoje, principalmente ver a si mesma, ver a si mesmo, não é sua. Isso porque sempre quando vamos pensar sobre a nosso respeito, é o programa de informações, esse programa criado nas crenças, que está trazendo uma definição, que está trazendo um conceito, muitas vezes apenas um nome, uma imagem, mas que não reflete a sua verdadeira essência, não reflete quem realmente somos. A partir do momento que começamos então a olhar para as nossas crenças e pensar, será que essa é a única forma de ver essa situação? Será que essa é a única forma de ver esse desafio? Esse ponto negativo que eu estou vendo na minha vida, será que essa é a única forma de interpretar? Ou será que aí eu posso mudar algo? Será que isso não está trazendo, chamando a minha atenção para um ponto mais essencial? Como eu falei antes, um obstáculo, um desafio no mundo material é uma oportunidade de nos conectarmos com o nosso eu espiritual, que nada mais é reconhecermos que não é um mundo que vai continuar ou que deve estar definindo nosso estado interno, mas é a nossa compreensão sobre essa natureza, sobre a natureza da realidade. Principalmente reconhecer que muita coisa não está sob nosso controle e nunca vai poder estar, né? Seja a atitude de uma outra pessoa, seja os acontecimentos, os resultados, mas tem algo que deveria estar e é o nosso objetivo aqui, que é a nossa resposta sobre isso, né? Como aquilo aconteceu, os resultados que vão surgir, não está no meu controle. A resposta que eu ofereço para aquilo, sim, deve estar, mas na maioria das vezes não está quando a nossa mente vive nesse estado de interpretar as situações, trazer um significado muito limitado. Na maioria das vezes, quando não percebemos que é o nosso mundo mental que está criando a nossa realidade. Quando você muda o mundo das ideias, quando você muda aquilo que pensa, e é por isso que eu acho muito válido todos os ensinamentos, todo o aprendizado que, de certo modo, está ligado aí ao autoconhecimento, que é uma, de certa forma, uma reprogramação mental, né? Você criar frases positivas para você repetir todos os dias, todas as manhãs, ou quando vai dormir, ou quando acorda. Tudo isso é positivo, porque o que acontece com a nossa mente é que estamos todo instante repetindo, mas de forma muitas vezes inconsciente, uma narrativa de escassez, de falta, de limitação, de incapacidade, de insuficiência, porque quando olhamos uma nova oportunidade, nos sentimos incapazes de realizar, e aí é a vozinha da nossa mente lá tirando essa nossa energia, tirando o nosso potencial, porque muitas vezes é a forma limitada ao qual nos vemos. Quando descobrimos quem realmente somos, quando estamos livres, de certo modo, para observar o movimento automático da nossa mente, vamos perceber que não precisamos ouvir e acreditar em tudo que ela diz. Podemos sim adaptar, mudar, usar essa ferramenta e não ser usado por ela. Essa é a nossa verdadeira expansão de consciência. Espero que essa reflexão tenha lhe ajudado, espero que tenha colaborado com a sua expansão de consciência. Lembre-se que
tudo que pensamos, de certo modo, vai buscar uma expressão aí no mundo material. As palavras que você fala, de certo modo, foram primeiro manifestadas em sua mente. Você primeiro pensa e muitas vezes, por a gente não perceber o quanto podemos deixar a mente apenas falar e não dar essa vazão, a gente acaba falando, né, colocando para fora muito do que está acontecendo aqui dentro. Existe algo que, depois dessa grande virada no autoconhecimento, e algo que eu percebo muito, né, e obviamente a gente acaba percebendo com muito mais facilidade no outro, nas outras pessoas, é que não precisamos de muito estudo para descobrir o que está acontecendo na mente da outra pessoa. Porque as palavras, a forma como ela conversa, fala sobre si mesmo, sobre a vida, reflete o seu nível de consciência, o seu nível de pensamento. Por vezes, esse sistema de pensamento está apenas tirando a nossa energia, tirando a nossa capacidade e limitando a nossa experiência da realidade. Então, lembre-se, não é a realidade em si que está criando a sua experiência, mas é a sua experiência interior que está refletindo na realidade que você vive. Por vezes, podemos estar em um palácio, podemos estar em uma riqueza material tremenda, mas vazios, realmente sentindo muita falta, muita escassez. E é justamente por isso que muitas pessoas ricas aí ainda buscam essas distrações, né, em vícios, em hábitos ruins, porque esse é um modo automático da mente de anestesiar uma dor que ela não pode resolver. Somente você, olhando para dentro, olhando para ela e reconhecendo apenas como ela realmente é, uma ferramenta. Nossa essência, sua alma, seu espírito é algo infinitamente maior, é algo que precisamos cada dia mais nos permitir conhecer e experienciar. Honro, agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe um comentário também, se for do seu agrado. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau!